Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida. Por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede estarmos aqui com vida e com saúde na presença dEle, para adorá-lo. Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu acordei desde ontem, hoje eu acordei com a garganta meio ruim, fechada. Mas nós não vamos deixar de adorar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com mais um maná do céu, com mais um pão quentinho, por causa da garganta que está ruim. Amém? Não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de adorar o Senhor porque você está sentindo dor, porque você está enfermo. Não deixe de adorar o Senhor por nada. Adore ao Senhor no estado em que você se encontrar. Acordei hoje um pouco sem fala, mas nós vamos adorar o Senhor. E enquanto nós estamos adorando ao Senhor, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na transformação, eu creio na mudança, eu creio no milagre, eu creio na minha bênção, eu creio na sua bênção, eu creio no agir de Deus na minha vida. E eu creio no agir de Deus na sua vida. Amém? E nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando. Eu estava em oração e Deus me levou aqui em Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe, ele se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Amém? Nós estamos vendo aqui José, filho de Jacó, aleluia, e de Raquel. E nós vemos José contando para os seus irmãos. Ele não estava contando para estranhos. Ele estava contando para os irmãos dele um sonho que ele teve. Aleluia, glória a Deus. E nesse sonho, aleluia, a palavra do Senhor diz que eles estavam atando feixes no campo. E eis que o feixe de José se levantou e ficou em pé. E os feixes dos irmãos rodeavam os feixes de José e se inclinavam perante os feixes de José. E esse sonho, enquanto José contava, os irmãos odiavam José. Odiaram José ainda mais, porque José contou para eles ali esse sonho. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre o sonho de José. Aleluia, glória a Deus. E o que me chama a atenção é que José não contou os sonhos para estranhos, mas para os da sua casa, para os irmãos dele. Era para os irmãos de José ficar feliz. Aleluia. Ficar feliz, mas não. Os irmãos de José ainda mais passou a odiar
José. Aleluia. Eles já não conversavam pacificadamente por conta do tratamento. Jacó tratava melhor José do que os outros filhos. E isso causava um pouco de ódio, de inveja nos irmãos de José. Aí vinha José, todo inocente, aleluia, glória a Deus, e contou esse sonho aos seus irmãos. E nós vemos aqui que eles passaram a odiar e não se alegraram com o sonho de José, mas passaram a odiar José ainda mais. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui no versículo 8 do capítulo 37 de Gênesis. Então lhe disseram seus irmãos, quando José contou para eles o sonho que teve, os irmãos disseram para ele, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós o dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eles tinham inveja de José, do cuidado que Jacó tinha com José. Aleluia. Do amor, da forma, aleluia, ali que Jacó tratava José. Aleluia, glória a Deus. E José, um filho muito amado por seu pai. Por quê? Porque Jacó, ele teve ali José da sua velhice, ele já era velho já. Aleluia. Sua esposa Raquel, ela era estéril. E de repente Deus abençoa, aleluia, Jacó com um filho. Aleluia. Então ele tem ali todo um cuidado com José. Aleluia. Mas isso implica no afastamento, aleluia, dos seus outros filhos. E Jacó não percebe, aleluia, porque tem dedicado seu amor somente a José. Pais, nesta manhã que ouve esta palavra, vigia no tratamento com seus filhos, no cuidado dos seus filhos. Ame os seus filhos iguais. Cuide dos seus filhos iguais. Trate os seus filhos iguais, sem ter diferença um com o outro, para que não haja aí contenda entre os seus filhos. Não haja ódio entre os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que os irmãos, eles interpretam o sonho de José, dizendo que reinarás com efeito sobre nós, José. Aleluia. E reinarás com efeito entre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, eles passaram a odiar José ainda mais. E eu estando em oração, o Senhor me trouxe aqui no sonho de José. O sonho de José não podia ser contado, mas José, sem malícia, porque José era um jovem de 17 anos que não tinha malícia, aleluia, que era generoso, que era bom, não tinha maldade ali no coração dele, nas intenções dele. Aleluia, glória a Deus. Então relatou o sonho aos seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que passaram a odiar ainda mais. Aleluia. Nós não podemos relatar nossos sonhos que vêm de Deus. Esse era um sonho de Deus, aleluia, para José. Ele não podia ter relatado aos seus irmãos, mas na sua generosidade, aleluia, na sua bondade, aleluia, na sua inocência, ele relatou o sonho de Deus para os seus irmãos. Aleluia, glória a Deus.
E o Senhor me levou lá em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se dilacerem. Aleluia, glória a Deus. Não dê aos cães o que é santo. O que é santo é os sonhos de Deus para a sua vida. Deus, ele tem sonhos para a sua vida. Ele tem sonhos para você viver para ele. Aleluia, glória a Deus. E ele revela para mim, para você, esses sonhos, assim como revelou para José. Mas nós devemos guardar os sonhos de Deus para nós. Aleluia. Não podemos relatar aos cães. Aleluia. Os irmãos de José já não conversavam com ele pacificadamente, não tinha diálogo com José. José não poderia ter relatado esse sonho aos seus irmãos, porque os irmãos dele não eram amigos de José. Os irmãos dele não tinham diálogo com José. E José, ele tinha que ter percebido isso. Nós devemos perceber, aleluia, quem realmente é nosso amigo, quem não é. Aleluia. Receba discernimento nesta manhã do Espírito Santo de Deus, para você entender e para você compreender quem realmente está com você, quem não está. Quem realmente é seu amigo, quem não é. Aleluia, para que você não fique aí entregando aos cães o que é santo, o que vem do céu. Aleluia, o que vem de Deus para a sua vida. Porque os cães, o que eles fazem? Eles pisam. Aleluia. Eles pisam nos seus sonhos. Eles pisam e depois, como porcos, eles dilaceram, eles destroem. Aleluia, glória a Deus. Não deis aos cães o que é santo, nem lance. José lançou para os seus irmãos os sonhos de Deus para a vida dele. Lançou as pérolas, aleluia, que Deus havia entregado para ele. Para ele lançou seus irmãos. E veio ali seus irmãos como porcos. Veio seus irmãos como porcos, pisou nos sonhos e dilacerou. Aleluia! Glória a Deus. E nós vemos a história, conhecemos a história que, aleluia, os seus irmãos passaram a odiar ele ainda mais. Aleluia. E nós vemos a história que Jacó, seu pai, enviou José para ir de encontro com seus irmãos. Levar pão, levar água e até mesmo ver, observar se os seus irmãos estavam cuidando bem das ovelhas ou não, o que os seus irmãos estavam fazendo. Porque os irmãos de Jacó, de José, eram rebeldes. Aleluia, glória a Deus. Se tornaram rebeldes por conta do tratamento de Jacó com José. Aleluia, glória a Deus. Por isso, pai e mãe, tome cuidado. Aleluia. Ame os seus filhos iguais, que não venha ter diferença. Aleluia, para que no coração dos seus filhos, no sentimento e nas emoções dos seus filhos, eles não venham se rebelar, não venha haver rebeldia. Tem muitos filhos rebeldes aí por conta do tratamento de mãe e do tratamento de pai. Aleluia. Por conta da educação que a mãe e que o pai têm dado a eles. Vigia em nome de Jesus.
E nós vemos que José, obediente, obedeceu o pai, foi de encontro com os irmãos. Ao chegar e ao avistar os seus irmãos, de longe, seus irmãos com o coração cheio de ódio, aleluia, glória a Deus, irado contra José, aleluia, os seus irmãos então tramaram ali entre si para matar José. E José se aproximando, arrancaram de José uma túnica talar que ele usava. Seu pai mandou fazer uma túnica talar de mangas longas para José vestir. E não mandou fazer para os outros filhos. O que você fizer para um pai, faça para o outro. Aleluia. A primeira coisa que os irmãos José fez foi arrancar aquela túnica, rasgar ela e depois lançou José na cisterna. José ficou ali na cisterna e eles então ali resolveram então vender ele, aleluia, para ser escravo. Venderam José para ser escravo. Afastaram José do pai. Afastaram José do cuidado do seu pai, do carinho do seu pai. Afastaram José do pai. Aleluia, glória a Deus. E que nesta manhã nós vamos, aleluia, meditar nesta palavra. Comer esse pão quentinho que vem do céu para nós. É uma palavra para a família, é uma palavra para você pai, para você mãe, aleluia, para você que tem sonhos de Deus. Vigia, guarda os seus sonhos para si, espera no Senhor, aleluia, em silêncio, aleluia, porque eles vão acontecer, eles vão concretizar para a glória de Deus. Mas guarda e não lance aos porcos as suas pérolas, para que não venham ser dilacerados. Amém? E eu quero dizer também que os sonhos de Deus, aleluia, para a sua vida, vão concretizar, vão acontecer. Mas espera no Senhor, espera em silêncio, para que você não venha sofrer. Até que esse sonho de José se concretizasse, realizasse, acontecesse, José sofreu muito. Foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo, foi preso na prisão, acusado por adultério. Aleluia. Passou por muito sofrimento. Aleluia. Ará, suribiandarabanai. E não precisava passar se tivesse ficado calado. Aleluia. Se tivesse guardado para si. Aleluia. Ele viveu os sonhos de Deus, mas foi com muito sofrimento. Aleluia. Ará, surimiandarabanai. Receba os sonhos de Deus. Ele revela para você os sonhos dele para sua vida, para você. Mas guarda a sua boca. Guarda em silêncio. E espere com paciência. E Deus vai se inclinar para você. E você vai viver os sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.